E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Como a gente já vem falando para vocês, a gente está fazendo no finalzinho desse bimestre, até o final do nosso bimestre, será as nossas correções coletivas, certo? Em relação ao caderno de atividade que foi passado a semana passada. Vamos lá. Vocês receberam a semana passada a indicação de fazer a página 45 e 46 do caderno de atividade, certo? Estou tendo um retorno positivo. E outra coisa, estou vendo que essa relação que sempre eu faço na sala de aula e estou trazendo agora para essa nova nossa realidade, né? Que eu sempre dou os conteúdos e, consequentemente, depois a gente fica fazendo só as correções para que a gente relembre o conteúdo. Tá dando muito certo. Muitos de vocês estão me procurando dizendo: professor, foi ótimo, viu? Consegui entender tal questão que eu não tinha entendido quando eu estava realizando a atividade. Ou seja, isso está visivelmente sendo percebido que está surtindo efeito. Então, ok. Estou muito feliz com o retorno de vocês em relação às atividades. Quem não fez ainda, professor, eu não fiz uma atividade ainda. Eu tenho chance de fazer? Tem. Faz as atividades, tira a fotografia que vocês tiram sempre e manda para o meu WhatsApp, que está lá disponível no grupo dos pais de vocês. Me procura lá, consequentemente manda todas as atividades. Óbvio que antes comunica: professor, eu estou mandando as atividades, para eu ficar a par, tá bom? Mas quem não mandou a atividade pode mandar ainda tem a chance, tá bom? Vamos lá. A gente vai fazer a correção da página 45, então eu vou colocar aqui, ó, correção coletiva, correção da página 45 e 46. Hoje o nosso vídeo vai ser bem curtinho, certo? Mas dando para a gente compreender todo o conteúdo é o que importa. Vamos lá. A primeira questão vai dizer assim: assinale a alternativa que contém a explicação correta dos fatores que contribuíram para a vitória dos macedônios sobre os gregos. Professor, eu nem me recordo quem é os macedônios. Volta lá para os vídeos indicativos que tem lá o nome macedônicos, explicando bem direitinho com o slide que eu já fiz a representação e a explicação para vocês. Vai dizer assim: os gregos, primeiramente a gente precisa entender o que a pergunta está assolando, ou seja, o que a pergunta está dizendo e perguntando para a gente. Ele vai dizer as explicações corretas sobre essa sociedade macedônia. Aí a vai trazer assim: os gregos uniram sobre a Liga dos Delos para lutar contra o poder de Alexandre o Grande, mas foram vencidos. Essa questão está errada aí. Quando ele vai falar assim, Liga dos Delos para lutar contra o poder de Alexandre. A gente não viu nada sobre a Liga dos Legos. Então vamos para B? A B vai dizer assim: os gregos foram vencidos pela Confederação Peloponeses, liderada por Alexandre. As confidências peloponesas não foram realizadas por Alexandre o Grande. Vamos para C? A C vai dizer assim: os macedônios, ainda em um maior número, tiveram o apoio de outros povos, como os egípcios e os romanos, para vencer os gregos. Isso aí está errado. Não tiveram esse apoio, como ele diz assim, ainda em um menor número. Não, o que deixa essa questão errada é justamente quando ele diz assim, ainda em um menor número. E a D, os espartanos aprisionavam o rei Filipe II na Macedônia, quando ele retomou a Macedônia, vingou-se dos gregos e terminou dominando. Isso aí também não aconteceu. Mas vamos para E. Aí vai dizer assim: as cidades gregas disputavam entre si a liderança de toda a Grécia, o que enfraqueceu o poder delas e permitiu que a Macedônia derrotasse. A questão correta é a questão E. E eu vou explicar aqui para vocês por que a gente pode denominar a questão E como correta. Vamos lá ler de novo? Ela vai dizer assim: as cidades gregas disputavam entre si liderança de toda a Grécia, o que enfraqueceu o poder delas e permitiu que a Macedônia derrotasse. Foi uma das coisas que eu coloquei para vocês no vídeo quando a gente estava estudando sobre os macedônios. Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre a Grécia. Preste atenção aqui. A Grécia era um território muito grande, principalmente a Grécia Antiga. Quando nós estudamos a Grécia Antiga, a gente percebeu justamente isso. A Grécia Antiga era um território grande, ou seja, um território vasto, aonde a gente começa a perceber que ela não era uma cidade unificada. Professor, como assim uma cidade unificada? O que significaria isso? Uma cidade onde tem o mesmo pensamento religioso, social e, acima de tudo, político. Ou seja, tem um líder político que vai ordenar todos os feitos dessas cidades aqui. Nós iremos perceber que a Grécia ela vai ser uma civilização subdividida. A gente não pode esquecer que uma das coisas que eu falei para vocês quando a gente trabalhou essa relação macedônica é que ela vai ser subdividida, ou seja,
dentro de uma região, de uma localidade, tem várias cidades. E cada cidade vai se denominar com o quê? Estilo de vida diferente. Se a gente for olhar parar para perceber, nós iremos ver na Grécia o quê? As relações, por exemplo, dos vinculados às cidades de Atenas e Espartas, cada um com as suas relações políticas, sociais e econômicas. Isso nós também já trabalhamos quando fomos falar da Grécia. Mas aqui a gente pode citar porque ele vai dizer assim, ó, que o que enfraqueceu o poder dela e permitiu que os macedônios derrotassem. Quem eram os macedônios? Era uma sociedade que estava em busca de expansão territorial, ou seja, de conseguir território. E o que atrapalhou a Grécia foi porque, nessa tentativa da Grécia unificar o seu território, eles começaram o quê? A criar embates, ou seja, a criar guerras entre eles para ser o único que fosse medir toda a sua força. E isso começou a criar embates internos, consequentemente, deixando eles o quê? Enfraquecidos. Então, a partir do momento que eles se encontravam enfraquecidos, os macedônios aproveitaram esse enfraquecimento, organizaram o seu exército e invadiu, derrotando toda a Grécia. Então nós iremos perceber o quê? Que a Macedônia ela usou de uma estratégia. A maioria desses soldados, para conseguir expandir o seu território, eles faziam justamente isso. Observavam como se estava para, consequentemente, ir à luta, porque eles não poderiam ir à luta em vão. Eles iam à luta sempre para ganhar. Então a gente já respondeu aqui. Ó. A questão 1 é a alternativa E, certo? Vamos lá? Vamos para a questão 2? A questão 2, pessoal, vai dizer assim, ó, o rei Filipe II da Macedônia iniciou um processo de expansão. Vale lembrar que na primeira questão eu já expliquei que um dos critérios vinculado aos macedônios é a expansão territorial. Mas foi seu filho Alexandre, mais tarde, Alexandre conhecido como o Grande, quem criou o grande Império Macedônico, porque Alexandre se tornou um conquistador tão conhecido e admirado. Essa questão ela vai dizer assim, por que Alexandre se tornou uma pessoa tão admirável? Pelos feitos que ele tinha realizado e principalmente pela relação do modo de cultura grego. Sendo assim o mesmo educado pelos filósofos Aristóteles, foi uma das coisas que eu falei também na aula. O que vai diferenciar Alexandre o Grande é justamente porque Alexandre o Grande ele vai ser treinado por Aristóteles, ou seja, Aristóteles vai ser o espelho dele, aquele que ele vai o quê? Servir. Por isso que ele tem uma grande representatividade. Assim, seu processo de expansão foi marcado pelo respeito à relação da cultura local. Ao mesmo tempo, apresentava a cultura e valores que eram vinculados à Grécia. Então, a gente observa que mesmo, preste atenção, uma das coisas que a gente precisa refletir aqui e pensar. Eu falei aqui para vocês do território que foi o quê? Invadido pelos macedônicos. Ou seja, os macedônios eram que tomaram o poder aqui do território que era antigamente da Grécia. Mas pensem aqui comigo. A partir do momento, pessoal, que os macedônios eles invadem o território e eles começam a ter o poder sobre esse território, Alexandre, que é conhecido Alexandre o Grande, ele tinha afeição por Aristóteles. Ou seja, Aristóteles pertencia o quê? Aos vieses da agricultura grega. Ou seja, mesmo ele invadindo, mesmo os macedônios invadindo e, consequentemente, Alexandre o Grande assumindo o poder vinculado agora à Macedônia, mas a gente precisa pensar que ele era o quê? Um seguidor de Aristóteles. Então, Aristóteles está ligado à cultura grega e, consequentemente, muitas coisas continuaram com a relação cultural da onde? Da Grécia, apesar do procedimento de dominação. Não esqueçam disso. Então, essa responde a questão 2. Vamos para a 3? A 3 vai dizer assim, ó. O Império Macedônio atingiu uma grande expansão territorial em apenas uma década, entre 333 a.C., quando Alexandre venceu o domínio do Império Persas, até 323 a.C., ano depois de sua morte. Aí vai dizer assim, ó, observe no mapa a seguir os limites territoriais alcançados pelos macedônios. A gente observa nesse mapinha aqui, pessoal, que está exposto no caderno de atividade de vocês, as linhas fazendo as rotações e também fazendo o percurso que foi trilhado pelos macedônios durante esse período das relações territoriais. E a A ela vai dizer assim, com base no mapa e em seus conhecimentos, responda às questões propostas. Aí a A diz assim, ó, qual é a origem do povo macedônio? A gente precisa entender
que ainda não é possível a gente indicar ao certo qual é o território, até porque uma das características dos macedônios era o quê? A expansão territorial, e em busca de terras e, consequentemente, em busca da sua sobrevivência. Mas, sabes que esse povo vivia no norte dos gregos, e eles compartilhavam da mesma língua, ou seja, eles tinham uma língua unificada. Então, na questão A, a gente pode colocar assim, ó, não é possível indicar ao certo, porém, sabe-se que os povos macedônicos, eles viviam no norte da terra da Grécia e que se compartilhavam-se da mesma língua, ou seja, tinha a mesma ação linguística. Vamos para 2? Para 2 não, para B, da questão 3, vai dizer assim, ó, por que o mapa indica tantas cidades com o nome Alexandria? Qual foi a mais importante delas? Ó, a gente pode dizer que Alexandre o Grande fundou diversas cidades localizadas no procedimento de conquistação, até porque Alexandre o Grande, ele é simbolizado, por que é o nome Alexandre o Grande? Justamente pela força, pelo seu empoderamento, pelo seu crescimento, principalmente vinculado às relações territoriais. Então ele conquistou muitas terras e, consequentemente, colocou o nome Alexandre em alusão ao que? Ao seu nome. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em algumas coisas aqui em Campina Grande. Vindo aqui para a nossa realidade. A gente vê, por exemplo, muitas coisas que é dado a nome de político, muitos bairros, justamente para dar alusão ao seu nome, ou seja, seu nome ficar na memória. A mesma coisa fez Alexandre o Grande aqui. Ao conquistar uma terra, ele batizava com seu próprio nome, justamente para que aquelas pessoas soubessem que aquela terra estava sobre o seu poder. Então a gente poderia colocar aqui, ó, Alexandre o Grande fundou diversas cidades nas localidades e ao conquistar, colocou o seu nome. E a mais importante cidade, a gente não pode esquecer, que foi a cidade de Alexandria, fundada no Egito no ano de 331 a.C. Então a gente responde já aí a pergunta B. Vamos para C? A C vai dizer assim, ó, cite algumas regiões conquistadas por Alexandre o Grande, de acordo com um mapa lá da página 45. Alexandre conquistou a Pérsia. Alexandre conquistou o controle totalmente centralizado da Pérsia, do Egito, da Palestina e da Síria. Então a gente já responde aqui a questão, promovendo o contato e a troca entre culturas. A partir do momento que Alexandre o Grande ele invade um território, a gente precisa lembrar que, como eu falei no vídeo para vocês, quando a gente trabalhou a relação da Macedônia, a partir do momento que se invade um novo território, mas ele vai conseguir abstrair a relação cultural, a inclusão cultural, ou seja, a cultura existente com a cultura que adentra aquele território, ou seja, a organização cultural, a relação que mesclava a cultura. Então aqui a gente já consegue responder a questão C. Dizendo o quê? Que Alexandre conquistou as regiões da Pérsia, do Egito, da Palestina e da Síria, promovendo justamente a troca de informações entre a relação do Oriente e do Ocidente. Vamos para a 4? A 4 diz assim, explique com suas palavras o que foi o helenismo. Ou seja, essa questão 4 é uma resposta pessoal. É vocês que irão respondê-la de acordo com as palavras de vocês. E aqui, pessoal, a questão 5, ela vai dizer assim, ó, a imagem ao lado apresenta uma gravura feita com base em achados arqueológicos da Biblioteca de Alexandria, no Egito. Observem a imagem e, com base nos seus conhecimentos, escreva um pequeno texto sobre essa biblioteca e a presença do helenismo na gravura. Então aqui, pessoal, vocês também é uma resposta pessoal, mas a gente pode descrever o que seria o helenismo. O helenismo ele pode ser descrito com a função de quê? De elementos culturais da Grécia. Inclusive, pessoal, eu falei muito sobre a formação do império e a relação desse império com a Grécia. E se você quer saber muito mais sobre isso, você vai lá voltar no vidinho que eu falei sobre a relação cultural da Grécia. A Grécia tem 2 vídeos, um a Grécia Antiga e outro com as relações culturais e sociais da Grécia. Então essa sim também é uma pergunta pessoal. Vamos para a 6, a 6 e última. A 6 vai dizer assim, ó, leia as afirmações a seguir a respeito do Império Macedônico e assinale as que forem corretas. Então aqui a gente vai assinar mais de uma alternativa, né? Que ela diz assim, assinale as que foram corretas. Com a morte de Alexandre, o império foi dividido entre seus generais e mantiveram as tradições culturais e
incorporar as relações de elementos gregos do local que foram controladas. Essa questão A está correta. A gente pode perceber justamente na nossa aula que nós trabalhamos sobre a relação de Alexandre o Grande. A B, um dos estudiosos que se fixaram na Alexandria foi Euclides, em 300 a.C. e 283 a.C. Ele fundou uma escola de matemática na cidade e estabelecia as bases geométricas. Também está correto. Então, questão A e questão B, a gente vai marcar um xizinho. Vamos para a C? A C vai dizer assim, ó, as trocas culturais e os saberes que ocorreram durante o Império Macedônio não podem mais acontecer na atualidade. Muito pelo contrário. Hoje a gente ainda observa que, por exemplo, a partir do momento que eu saio da minha região e vou para outra região, eu posso ter o quê? A troca de experiência em relação ao intuito cultural. Então, a C a gente não marca nada. Porque ele vai dizer assim, ó, as trocas de culturas e saberes ocorreram no Império Macedônio. Não podem mais acontecer na atualidade. Muito pelo contrário, né? Nós podemos sim ter trocas culturais com outros países. Ou seja, a troca cultural é aberta, os saberes também é aberto. Inclusive, existem alguns monumentos que fazem viagens justamente fazendo essa troca de pessoas de uma região para outra para ter a troca cultural. A cultura é bem importante para a vivência na nossa atualidade. A partir do momento que, por exemplo, uma pessoa vem de São Paulo aqui para Campina Grande, para a Terra do Maior São João do Mundo, no momento do Parque do Povo, ela vem participar das festividades e com ela leva-se o aspecto cultural de uma cidade. Então existe uma troca cultural. Ela vem com todas as suas tradições e faz um encontro com outra tradição aqui. Então essa questão C está errada. Vamos para a questão D? A questão D vai dizer assim, Filipe II iniciou um domínio nos macedônios sobre os gregos, vencendo tebanos e atenienses. Seu filho continuou na expansão para fora da Grécia. A gente sabe muito bem que a expansão territorial não foi apenas no território que foi conquistado da Grécia, mas sim eles continuaram o quê? Realizando a expansão territorial. Então aqui a gente vai marcar a alternativa D. E a última alternativa, ele diz assim, o modelo disseminado pela expansão de Alexandre foi a difusão da cultura grega sobre os povos conquistados. Essa aqui também está correta. A partir do momento que ele conquistava Alexandre o Grande outros territórios, ele colocava também um pouco da cultura grega. Por quê? Quando eu falei aqui para vocês que uma das características de Alexandre é justamente porque ele é seguidor de Aristóteles, então com ele também ele carregava os aspectos culturais para outras regiões. Bom, pessoal, só relembrando aqui para vocês, as atividades que vocês irão realizar, eu irei colocar para vocês bem direitinho da próxima semana. A gente, na próxima semana, vai fazer a correção da página 47, 48 e 49 e 50. E a gente fica bem pertinho da gente finalizar as nossas correções e já dar início ao nosso terceiro bimestre, certo? Com os nossos slides, como a gente vinha fazendo, e, consequentemente, com as aulas de debate. Outra coisa que eu quero de vocês é que vocês continuem a rotina de estudo para que assim a gente possa progredir e, consequentemente, voltar às nossas aulas presenciais e vocês saírem sem nenhum prejuízo dela, tá bom? Um abraço, estou morrendo de saudade de vocês, não vejo a hora de tudo isso passar para que a gente possa se encontrar novamente. Um abraço, um cheiro bem grande no coração, tá bom? E até a próxima aula. Cheiro!